Olá, então, bom dia a todos e a todas. A gente está começando agora o segundo dia do quarto encontro da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, da BCMC. Eu queria agradecer de novo os organizadores, em especial aí a equipe da Universidade Estadual de Maringá, que está coordenando esse evento junto com a diretoria da BCMC. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Reis, sou professor da Universidade Federal do Paraná, trabalho na área de divulgação científica, ensino de ciências, e atualmente sou vice-presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Para mim, estou super feliz, né, de poder participar da abertura desse segundo dia do nosso evento virtual. Esse evento que era para a gente estar fazendo presencialmente, né, eu acho que já foi falado isso ontem, mas a ideia é que ele seja a primeira etapa do quarto encontro, né? Então, a ideia é que a gente tenha esse evento virtual agora, e amanhã não, no ano que vem a gente retorna com o encontro presencial da BCMC 2020 mais um. Tá? A ideia é que a gente faça aqui em Maringá também. Então, nesse segundo dia, a gente vai ter, e vou convidar aqui a participação do Luiz Felipe Serral e do Arthur Galamba. O Luiz Felipe, ele é formado em Ciências Sociais pela USP, é mestre em Educação também pela USP, e atua no desenvolvimento de pesquisas e estudos na área de educação, formação de professores e criação de tecnologias educacionais. Ele já atuou na parte de assessoria de pesquisa e informação junto à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e como consultor da Unesco. Atualmente, ele é gerente sênior de educação básica do Conselho Britânico no Brasil. Então, Luiz Felipe, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Eu queria convidar também o Arthur Galamba Fernandes de Abreu. O Arthur, ele é brasileiro, né? Ele fez licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, um mestrado na área de Psicologia Cognitiva também pela Federal de Pernambuco, e foi professor de Física em Pernambuco até 2007. Aí o Arthur foi para a Inglaterra, né, para o Reino Unido, fez seu doutorado em Educação na Universidade de Leeds e na Universidade Nova de Lisboa, e atualmente trabalha como professor sênior colaborador na área de Educação Científica do King's College em Londres. Né? O Arthur também faz parte do Instituto de Estudos Brasileiros no King's College e trabalha com a parte de formação de professores para ensino de ciências, e aí, especialmente no programa, né, que é o Programa Inicial de Formação de Professores. A área de pesquisas de interesse do Arthur é na área de métodos de formação de professores, de ciências, epistemologia da ciência, processos de aprendizagem de conceitos científicos, história do ensino e desenvolvimento do currículo de ciências para o ensino médio. Né? O Arthur já tem alguns trabalhos e colaborações com pesquisadores aqui no Brasil, e a ideia dessa palestra hoje, né? Então, bom dia, Arthur. Olá, bom dia, Rodrigo, bom dia, Luiz, bom dia a todos os presentes aqui hoje. Infelizmente, a gente não consegue olhar para a cara de todo mundo, né, nesses encontros online, mas recebam aí meu abraço. Bom dia a todo mundo. E a ideia da nossa palestra aqui hoje é apresentar a proposta do Hub de Educação Científica, né, o STEM Education Hub, que o Conselho Britânico está desenvolvendo em parceria aí com o King's College e com o Fundo Newton para o Brasil. Eu conheci o Luiz o ano passado, né, Luiz, acho que foi ali em dezembro, quando a gente tinha no evento do programa Ciência na Escola, no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde ele apresentou algumas ideias da nova programação do Fundo Newton e do Conselho Britânico para o Brasil, e a gente colocou a ABCMC, né, a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, como uma parceira para a implantação e para a estruturação desse hub de educação científica no país. A ideia era que a gente tivesse presencialmente, né, mas acho que isso fica aí para o ano que vem, e a gente vai ter essa oportunidade quando a gente tiver o 2020 mais um. E aí eu abro a palavra aí acho que a gente inicia com
com o Luiz e depois o Arthur, e eles vão fazer aí um trabalho junto, integrado. Eu queria deixar alguns recados também mais gerais. As perguntas, elas podem ser feitas no chat, a equipe do backstage aí, do staff, vai compilando, a equipe de apoio, ela vai compilando esse material e mandando para a gente organizar essas perguntas. E lembrando que no período da tarde, a gente começa com as mesas redondas a partir das 14 horas, nos links que vão ser passados, aí, especialmente no Meet. Então, um grande prazer, e Luiz, a palavra está com você. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, bom dia a todos e a todas novamente. Eu queria agradecer à ABCMC e ao EM pela possibilidade de estar aqui com vocês, apresentando um projeto que, para a gente do Conselho Britânico, é um projeto muito querido. Então, é uma honra. Primeiramente, eu vou me apresentar. Rodrigo, agradeço o Rodrigo pela apresentação. Eu sou o gerente sênior de educação básica do Conselho Britânico desde 2017. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho aqui na nossa apresentação sobre como surgiu a ideia do STEM Education Hub, e, na sequência, um pouquinho antes, a gente fala um pouco qual a atuação do Conselho Britânico. O Arthur vai falar um pouquinho de qual a atuação do King's College, onde que a gente se encontra nessa conversa, e explorar com mais detalhes a proposta do STEM Education Hub, que justamente é esse centro, digamos assim, acolhedor de pesquisas para discutir ensino, para discutir popularização das ciências, para discutir formação de professores, tá? Por favor, se tiverem perguntas, a gente abre no final um momento para perguntas. A gente gostaria muito de escutar vocês, então já mandem suas perguntas via chat, que a gente vai talvez até já respondendo ao longo das nossas apresentações. Como o Arthur está projetando a tela aqui para vocês, e aos poucos eu vou pedindo para o Arthur, se possível, ir passando a apresentação. O que consiste o STEM Education Hub? Ele é uma iniciativa do Conselho Britânico, que em breve vou falar um pouquinho da característica do Conselho Britânico, e do King's College London, que é uma instituição de ensino superior britânica, né? E eu não vou dar muito, né, os detalhes agora, mas falar um pouquinho também como é que essas duas organizações chegam e se encontram nesse caminho de construção de uma parceria. Você poderia passar para o próximo, Arthur? Basicamente, é importante eu falar para vocês que o Conselho Britânico é uma agência, é a organização britânica das relações culturais e educacionais entre o Brasil e o Reino Unido. Ela foi fundada em 1934, e tem uma atuação no Brasil desde 1945. Então, esse ano de 2020, a gente completa 75 anos de trabalho no Brasil em diferentes áreas. Atualmente, o Conselho Britânico tem uma área de língua inglesa, que é muito conhecida, por fomentar pesquisa, por fomentar projetos de parceria, por fomentar missões internacionais, eventos sobre o tema e apoiar a qualificação do debate sobre língua inglesa no Brasil. Tem a área de educação básica, que é a qual eu coordeno desde 2017, a área de ensino superior e ciências, que também é muito conhecido do setor de ensino superior no Brasil, seja pelo trabalho de internacionalização, seja pelo trabalho de fomento à pesquisa, inovação e parceria com o Reino Unido. Também temos uma área de artes e economia criativa, né, e uma área de sociedade, né, que a gente chama, são as áreas programáticas. Além disso, a gente tem um programa específico, uma área específica que cuida exclusivamente dos exames, que são os exames de proficiência, como muita gente conhece o IELTS, que é um programa de proficiência de língua inglesa, muito usado, muito exigido para estudos fora, né, até mesmo para trabalho, ou mesmo para vistos de moradia no Reino Unido. Por favor, você podia passar para o próximo? Basicamente, eu queria falar aqui dois programas muito interessantes, que é o Mulheres na Ciência, que é o Women in Science, como está aqui escrito. É um programa da área de ensino superior, que conecta todo um pouco o nosso trabalho de ciências no campo do ensino superior e com a área de educação básica. O programa Mulheres na Ciência, que é um programa mais recente, ele faz justamente esse fomento à liderança feminina de inovação de base científica e tecnológica, né? Seja por meio de treinamentos, como a gente vê aqui no cartaz, o programa Mulheres na Ciência e Inovação, feito em parceria com o Museu do Amanhã,
seja por cursos baseados, por exemplo, na discussão sobre meninas na escola, mulheres na ciência, que é uma publicação recentemente lançada pelo Conselho Britânico, além das revistas de mulheres nas ciências que periodicamente são lançadas, trazendo discussão sobre gênero e ciência, né, tentando trazer um pouco essa discussão, mas, sobretudo, marcando uma posição que é muito cara para o Conselho Britânico, que é a questão da diversidade, né. Então, por meio de eventos e oficinas, de produção de conteúdo, de incentivo à pesquisa e também de programas de mentoria, a gente tem esse programa Mulheres nas Ciências, que abre um espaço para o próximo slide, que é justamente falar do programa de educação básica, que é o programa de ciência, de currículo de ciências, né, o Science Curriculum, e que, basicamente, esse ano, a gente vai estar muito centrado no trabalho, na produção de pesquisa, de uma pesquisa panorâmica sobre o ensino de ciências da natureza e suas tecnologias no Brasil. Esse estudo vai ser conduzido, está em vias de formalização com uma organização parceira muito conhecida da área de educação, que em breve a gente pode falar, ainda os contratos estão sendo assinados, mas que essa pesquisa é justamente um ponto central do nosso trabalho, é entender o que a literatura especializada, o que as produções recentes têm falado sobre ensino de ciências no Brasil e também de engajamento em ciências, né? A gente muito tem falado que o Brasil patina em dados internacionais como o PISA, em ensinar conteúdos do letramento científico, da alfabetização científica, né? Mas a gente também peca no engajamento de meninas, por exemplo, na área de ciências e na área de STEM. Então, essa pesquisa um pouco vai ajudar a gente a olhar para essa área, vai olhar um pouco para o que é o ensino de ciência no Brasil, mas também quais são os cruzamentos, quais são as desigualdades que são marcantes desse campo, que nos ajuda também a formar os outros projetos que vai subsidiar os outros projetos, como o Maré de Ciência e como o Inspira Ciência, que são programas de formação de professores, de engajamento de professores em oportunidades de formação profissional, como é o Inspira Ciência, que terminou esse sábado agora, com mais de 1.300 inscritos, e a gente teve 200 participantes iniciando o curso, ou como o Maré de Ciência, que é um programa liderado pela Unifesp, né, e que trata ciência cidadã. A gente fala como é que a gente consegue aproximar a produção de ciências com a tomada de decisão, com o fortalecimento de atuação comunitária para a proteção da biodiversidade costeira, e aí sim está olhando especificamente para o letramento oceânico, né. E também esse ano, o nosso trabalho de currículo de ciências, além de trazer um trabalho sobre meninas nas ciências, vai trazer um trabalho muito cuidadoso para falar sobre liderança escolar, sobre gestão escolar e o papel na condução de um trabalho marcante do currículo de ciências, né, aproveitando esse contexto da BNCC, recentemente aprovada, da reforma do ensino médio, que abre uma porta interessante para as escolas no Brasil escolherem caminhos curriculares mais flexíveis ou mais focalizados, por exemplo, na área de ciências, e que é um caminho trilhado pelo Reino Unido e que teria muito a contribuir, a conversar com o Brasil e a também aprender, mas que também um outro ponto que a gente vai lançar esse ano e que é o foco dessa apresentação é o STEM Education Hub, ou seja, esse hub de educação em STEM, né, de educação científica. Arthur, você poderia passar o próximo? E eu só queria também já aproveitar que a gente está aqui, para quem nos assiste hoje, é importante ressaltar que, além de todos esses trabalhos de ciências que vão conectando um pouco o nosso trabalho mais próximo do campo do King's College, a gente tem algumas chamadas abertas que seria interessante vocês explorarem, que uma tem a ver com o Research Links, que é um projeto de workshops, né, de oficinas virtuais entre Brasil e Reino Unido, né? Então, olhem lá, procurem saber. Então, ele não ele está aberto a diferentes parceiros do Brasil para aplicarem, para se candidatarem, assim como uma chamada que a gente está chamando de comissões criativas, que uniria ciência, tecnologia e inovação para pensar mudanças climáticas. As duas chamadas abertas focam na discussão sobre mudança climática, tendo em vista que a COP, né, que é a cúpula do clima do ano que vem, vai ser realizada no Reino Unido, em Glasgow, tá? E também prestem atenção que em breve a gente lança outros projetos, outras chamadas que podem interessar muito a vocês, e que vão ser que é meninas nas ciências, meninas na área de STEM, né,
que vai ser uma chamada para projetos de extensão universitária cujo foco resida no trabalho e no engajamento de meninas nas áreas profissionais, científicas e tecnológicas, e também um programa de bolsas para conclusão de mestrado no Rio de Janeiro para mulheres nas ciências, tá bom? Então, de uma forma geral, esse foi um panorama do que o Conselho Britânico faz no Brasil, e também mostra um pouco o caminho que leva que nos coloca mais perto do King's College, e que, se não me engano, agora eu passo a palavra para o Arthur. Obrigado, Luiz. Olá a todo mundo mais uma vez. É um prazer poder falar para vocês por alguns minutinhos aqui. A gente, na verdade, estamos tentando ser o mais breve possível nas nossas falas, porque a gente imagina que muitas perguntas vão vir aí pela frente e a gente vai poder elaborar um pouco, expandir um pouco aquilo que a gente está apresentando nos nossos slides, né? A gente pode abrir o browser da internet e mostrar para vocês algumas coisas também. Bom, o Rodrigo já adiantou, meu nome é Arthur Galamba, eu sou de Recife, formado na Universidade Federal de Pernambuco, e já estou aqui na Inglaterra há mais de 10 anos, onde eu fiz meu PhD, e hoje eu trabalho com formação de professores de ciências no King's College London. Eu já trabalho com formação de professores há 6 anos, desde 2014 aqui, e isso para mim tem sido uma experiência fantástica de aprendizagem e de contribuição também na área da educação dentro do King's. O King's College, o campus, os vários campi do King's College, fica bem no centro de Londres, temos 4 no total. O King's College ele é muito conhecido pelos trabalhos em medicina. É uma universidade que tem muita atuação, tem uma reputação muito grande internacional na parte de medicina, mas é preciso ressaltar que, puxando aqui um pouquinho a sardinha para o meu lado, a gente está em segundo lugar no ranking nacional aqui do UK, na qualidade de pesquisa em educação, e na parte de educação de ciências em particular, nós estamos em primeiro lugar no ranking nacional do UK. Então, assim, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente faz em STEM Education, tá? Em particular, eu queria chamar a atenção para vocês do CRESTEM, que é o centro de pesquisa que nós temos lá no King's em STEM Education. A gente tem várias áreas de atuação. Posso dizer que praticamente a gente cobre quase tudo que você imaginar que tem a ver com a educação de ciências ou STEM Education, mas a gente divide as nossas áreas de atuação mais ou menos em 3 grandes áreas: a área de aprendizagem, a área de justiça social e a área de política e currículo nas escolas. Tá? Assim, mais especificamente, eu listei aqui para vocês uma gama apenas para dar um panorama geral do tipo de pesquisa, de áreas de pesquisa que a gente atua mais especificamente. Então, o CRESTEM ele é muito focado, muito forte na área de Inclusive Education, educação inclusiva. A gente tem uma professora em Mathematics Education, Lulu Healy, que morou no Brasil por 17 anos e fez muita pesquisa no Brasil em educação inclusiva de matemática. E hoje ela é professora lá do King's. Ela é, na verdade, a diretora do CRESTEM. A gente também é muitíssimo forte na parte de Assessment for Learning, avaliação para aprendizagem. E queria adiantar para vocês aqui, para quem não está familiarizado com esse termo, eu sei que no Brasil, Assessment for Learning não é uma área largamente utilizada, largamente explorada. Eu sei disso porque em alguns trabalhos que eu já fiz no Brasil, eu procurei saber mais sobre avaliação para aprendizagem no Brasil, tanto de publicação como de prática de sala de aula, e não encontrei tanta coisa. Eu acho que essa é uma área que precisa chegar no Brasil, as pessoas precisam começar a fazer mais pesquisa e utilizar em sala de aula, porque como professor brasileiro, eu trabalhei por mais de 10 anos como professor no Brasil, e hoje aqui na Inglaterra, eu diria que essa foi uma das ferramentas, um dos conceitos que mais transformou a qualidade das minhas aulas e a forma como eu entendo a educação. Então, a gente tem uma professora também em avaliação para aprendizagem, que é a Chris Harrison, que é colega nossa lá do King's, e ela segue aí os passos do professor Paul Black,
que também é um professor hoje emeritus lá do King's College, que foram eles quem fizeram as primeiras pesquisas em avaliação para aprendizagem. Então, é uma área fortíssima que nós temos lá dentro do King's. Dentre outras áreas, Inquiry-Based Learning, também muito forte, né, que tem assim, uma vertente, um braço fortíssimo na parte de trabalho de laboratório, muito forte, bem-estar dos professores, valores em químicas, STEM Education e fascismo, que é um tema novo que apareceu aí nas pesquisas, aprendizagem fora de sala de aula. Também a gente tem 2 pesquisadoras que trabalham muito nessa área, a gente tem parcerias com centros de aprendizagem fora de sala de aula, por exemplo, o Field Studies Council. Isso é uma charity, ou seja, uma espécie de ONG sem fins lucrativos, que tem áreas ao redor de Londres de fácil acesso para alunos e professores passarem dias lá dentro aprendendo ciência num ambiente bem diferente daquele que a gente encontra em sala de aula. Computação, Science Capital, isso daí foi inicialmente desenvolvido pela professora Louise Archer, também lá no King's College, e ela hoje é professora da UCL, tá? do Institute of Education, que também fica lá em Londres. A gente continua tendo uma colega nossa que é Reader in Science Education, que é Heather King, que ela também trabalha com Science Capital, e isso tem sido uma ferramenta preciosíssima, que foi desenvolvida nos últimos anos, não faz tanto tempo que a gente tem esse conceito sendo desenvolvido aqui, e que basicamente a gente tenta mostrar a professores e alunos da importância de você ter um conhecimento científico de forma a abrir portas nas profissões que os alunos venham a querer seguir, e como é que você ganha com isso networking, conhecimento, e etc. Que mais que eu posso chamar a atenção? Environmental Education, educação ambiental, também a gente tem esse trabalho lá dentro, e essa parte de história e filosofia da ciência, cognição, natureza do conhecimento, epistemologia, isso também nós temos trabalho, eu faço trabalho nessa área, tem um colega nosso, Richard Brock, que também faz trabalho nessa área. Então, isso é só para dar alguns exemplos das áreas de pesquisa que nós temos dentro do King's. Nós temos um website que depois eu posso mostrar para vocês. Eu não quero interromper minha apresentação agora, senão eu posso me atrapalhar aqui, mas na hora que chegarem as perguntas eu posso mostrar com mais detalhes o nosso website, onde vocês podem encontrar as pessoas que fazem pesquisa e em que área, tá bem? Então, é isso. Esse é o nosso Crash STEM. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o King's College, para minha felicidade, quando eu cheguei no King's em 2017, eu descobri que o King's College tem um centro chamado King's Brazil Institute, que é um departamento pequeno, não é um departamento muito grande, não é um departamento com muitos staffs, mas com muitos associados, tá? Tipo, eu não pertenço, eu não sou empregado do King's Brazil Institute, mas eu sou afiliado ao King's Brazil Institute. A Lulu Healy, que eu citei há pouco tempo, professor em Mathematics, mesma coisa, ela é afiliada ao King's Brazil Institute. E assim nós temos muitos afiliados dentro do King's College que pertencem lá, que são afiliados ao King's Brazil Institute. E esse departamento, ele, antes de tudo, ele é um centro de pesquisa, sim, ele é um centro que orienta alunos de mestrado e de doutorado, e o tema são temas relacionados normalmente em torno de cultura, história, educação do Brasil, tá? Política no Brasil. Mas para além disso também, o King's Brazil Institute ele procura desenvolver parcerias de cooperação com instituições brasileiras. Tá? Também o King's ele tem já é parceiro de diversas universidades do Brasil, dentre elas que me vem à mente imediatamente a UFPE, a USP, a Unesp
dentre outras. Eu também posso mostrar todos os parceiros que nós temos já ao fim da apresentação. Então, o King's, o Brasil Institute, termina sendo uma espécie de ponto de encontro e facilitador de pessoas que queiram vir para o King's College London desenvolver suas pesquisas aqui, com orientação de especialistas daqui. O atual diretor do King's Brasil Institute é o Vinícius de Carvalho, que também é brasileiro. Ele acabou de assumir a direção do King's Brasil Institute. Anterior a ele, nós tínhamos o Anthony Pereira, que, apesar de ser inglês, ele tem família brasileira e curiosíssimo que ele fala português fluentemente. Então, assim, o King's Brasil Institute, ele termina sendo uma preciosidade dentro do King's para pessoas que queiram trabalhar temas relacionados ao Brasil, temas diversos relacionados ao Brasil. Então, gente, veja só, vocês devem imaginar, eu penso que Arthur, como brasileiro, professor de física, professor de ciências, trabalhando com formação de professores dentro de Londres, não é? E formando professores em Londres, teria algum interesse de fomentar, de construir pontes, parcerias que celebrem, que construam e celebrem o desenvolvimento educacional dos dois países. E eu tive a sorte do Luiz, há alguns anos atrás, ele entrou em contato com a gente porque ele estava trazendo um grupo de professores de ciências que tinham tido destaque em inovação de ensino de ciências no Brasil e ganharam um prêmio Shell para fazer uma viagem de estudo aqui em Londres de 1 ou 2 semanas, e eles pediram para que a gente fizesse dentro do King's uma apresentação sobre formação de professores do King's College. E foi aí que eu conheci o Luiz, conhecendo os professores também, e a gente começou a trabalhar a ideia de criar um centro onde a gente facilitasse inicialmente a mobilidade de pessoas entre Brasil e Reino Unido. Isso porque é muitíssimo comum as pessoas entrarem em contato comigo, com colegas nossos, atrás de parceria no âmbito de pesquisa e também no âmbito de pedagogia, querendo passar algum tempo aqui em Londres, estudando, visitando as escolas, visitando os museus, visitando as bibliotecas e aprender mais sobre como é que se educa as crianças, como é que se educam os professores aqui em Londres. E vice-versa, vez por outra também aparecem pessoas daqui do UK querendo saber mais sobre educação no Brasil, não é? E a gente não tinha, apesar da existência do King's Brasil Institute, a gente não tinha nenhuma iniciativa especializada em facilitar a mobilidade, facilitar a colaboração, facilitar contato entre as pessoas. E foi assim que começou a nascer a ideia de criar o STEM Education Hub. A gente iniciou essa conversa já há uns 2 anos, mais ou menos, talvez um pouco menos que isso. A gente vem amadurecendo já há um bom tempo a ideia do STEM Education Hub, e a gente quer apresentar agora para vocês com mais detalhe quais são os nossos objetivos, que iniciativas que nós já temos no momento sendo implantadas, e o Luiz vai poder falar um pouco mais sobre isso para vocês agora. Obrigado, Arthur. Eu acho que foi super bacana você retomar todo esse histórico das nossas conversas, né? De fato, é um processo que toma praticamente 2 anos de concepção, de construção colaborativa, né? Então, o STEM Education Hub, ou seja, esse hub de educação STEM, ele é algo que conecta as nossas trajetórias e que conecta um campo de interesse em comum. Né, e justamente a gente tinha visto, né, em diferentes formas, como você foi falando ao longo da sua apresentação, as tendências que a gente via, por exemplo, do crescente olhar internacional para a educação básica de outros países, e eu, trabalhando no Conselho Britânico, vejo muito interesse tanto pela área de ciências, do que o Reino Unido fez na área de ciências, seja na área de museus, seja na área de pesquisa, seja na área de formação de professores e de reforma curricular, seja pela discussão de gestão e liderança escolar, que é outro que o Reino Unido acaba sendo um parâmetro quando se fala em formação de diretores, em criação de um ambiente de aprendizagem a partir da gestão escolar. E a gente
também entendeu que esse contexto de progressiva internacionalização do ensino superior, de integração do Brasil em redes de colaboração internacional, dava vazão para esses pedidos, esses contatos que você acabou de falar, né? Então, por exemplo, o CapSprint é um que coloca a educação no roteiro da internacionalização, né? E que a gente olha também com cuidado, porque, pedir desculpa que tem um barulho de avião, geralmente passando aqui, de helicóptero, tá? E que, né, no caminho dessas tendências que a gente observava, o Brasil vinha tomando iniciativas, seja como a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio, como eu já falei, seja a inclusão de ciências no rol das avaliações dentro do SAEB, seja o CapSprint, seja o programa Ciência na Escola, de uma forma ou de outra, essa tendência reforçava, o olhar internacional, a necessidade de se conectar e a necessidade e a vontade de se conectar, não só para aprender, mas também para contribuir, porque isso, de fato, é algo que orienta a criação do Hub. A gente chega na concepção do Hub. E que, no slide seguinte, a gente dá destaque justamente para qual que é o objetivo do Hub, né? Nesse contexto todo que o Arthur iniciou, que ele levantou a bola para eu cortar aqui, eu acho que é justamente nesse objetivo do Hub, né, ser esse, digamos, um centro de inteligência, de excelência sobre ensino, difusão e divulgação das ciências, né, a gente pensar como é que criar esse porto seguro para a promoção da cooperação entre o Brasil e o Reino Unido, porque esse é o papel do Conselho Britânico, né, seja na frente de pesquisa, seja na frente de formação e seja na frente de experimentação. Eu acho que experimentação e inovação, eu acho que é algo que eu e Arthur conversávamos ontem, na finalização dessa apresentação, né? Que muito a gente vê de trajetórias individuais e agora trajetórias institucionais buscando essa internacionalização e que a gente queria somar essas oportunidades de desenvolvimento profissional a mudanças práticas. Então, a gente olha muito para a construção do Hub em ser esse porto seguro, né? E que, basicamente, a estratégia consiste em dar a oportunidade, seja de reflexão, de estudo ou de experimentação coletiva, como falando, entre os dois países, fortalecendo, acho que esse é um ponto muito importante, né, essa cultura do uso de evidências de pesquisa para uma ação educacional mais reflexiva, mais orientada para a promoção da cidadania. Eu acho que essa é uma questão premente para a gente, né, de pensar cidadania, equidade e desenvolvimento andam juntos quando a gente discute educação, né. Então, eu acho que esses são os objetivos. Arthur, você quer falar um pouco dos próximos 2 slides? Pois a gente está batendo o centro da ideia do Hub agora, talvez no final desse mês, começo do próximo mês, de uma forma meio informal. A gente está trabalhando nisso, espera a gente ter tempo para isso. A gente vai ter o lançamento o lançamento oficial do Hub no Brazil's Week, no final de janeiro, que acontece esse ano, obviamente, virtual, mas seria lá no King's, lá em Londres. Aqui em Londres, eu estou aqui ainda. Mas falando com vocês no Brasil, eu me transportei para aí. Mas, assim, o nosso resultado, na verdade, o maior resultado esperado que a gente tem para o Hub é se transformar numa plataforma de resolução de problemas para todo mundo que esteja interessado em desenvolver pesquisa e conhecer mais sobre práticas de ensino que esteja relacionada a Brasil e UK. A gente, quando fala em Brasil e UK, a razão pela qual a gente quer iniciar essa parceria não é excludente de outros países. A gente, obviamente, quer manter-nos abertos a parcerias e colaborações com outros países, mas é de focar nas práticas desses dois países para a gente ter para tornar mais realístico o nosso trabalho, que a gente consiga, de fato, contactar pessoas, ter parceiros, afiliados que já conheçam o Hub, saibam dos objetivos do Hub e que consigam, com isso, desatar nó, entrar em contato para conhecer mais práticas de ensino em realidades parecidas, ou realidades muito diferentes, que sejam de interesse de pesquisadores e educadores nos dois países. Onde é que a gente vai chegar com isso? Bom, a gente quer produzir muito material que seja de interesse para a comunidade dos dois países,
a gente quer abrir canais, a gente quer que as pessoas venham a conhecer o trabalho uma das outras, que muitas vezes trabalhos que são complementares ou trabalhos que eles têm overlap, né, que eles se complementam ou que eles são parecidos, os resultados, que eles venham a se conhecer melhor também, e que a gente venha a conseguir fundos para pesquisa, fundos para estudos de visita, que a gente está acreditando que muito em breve vamos conseguir voltar a ter visitas no UK e no Brasil. A gente quer também ajudar tanto o King's e outras universidades no UK, mas também universidades no Brasil, a realmente crescer com o projeto de internacionalização dos seus currículos, de forma que a gente vai convidar, ou já estamos em contato, já estamos convidando, pré-acordados com muitas universidades e instituições do Brasil para serem centros do STEM Education Hub no Brasil. Em outras palavras, a gente quer que esses centros no Brasil façam o que o King's vai fazer no UK, tá? Então, só para dar um exemplo, se nós tivermos aqui um colega, professor, que queira passar um mês, ou algumas semanas, ou mais do que isso, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, que a gente tenha pessoas nesses lugares que sejam capazes de recebê-los, de orientá-los, de abrir o networking para eles, sabe, de facilitar o trabalho de pesquisa e de informação que essas pessoas buscam encontrar nesses países, tá? Então, isso é falando de forma bem aberta. A gente pode falar mais especificamente sobre projetos específicos, mas isso, aos poucos, isso vai sendo construído dentro do Hub. A gente não tem como prever exatamente como é que tudo isso vai se desenrolar. É por isso também, a gente vai falar disso já já, não é, Luiz? Sobre a estrutura de comando do Hub, né? De quem é que vai poder ter voz, quem é que vai poder tomar decisão, e a gente quer convidar a comunidade, de uma forma geral, a participar do Hub. A gente não quer rodar o Hub de forma isolada, tomar decisões de forma isolada. A gente quer a participação de todo mundo. A gente quer que seja um Hub democrático, que seja diverso, que tenha representação da sociedade, do meio educacional, de todos os backgrounds, de todas as áreas. A gente quer ser aberto, amplo e democrático para que todos tenham voz e participação na construção desse Hub. Você quer falar alguma coisa sobre as formas de atuação também, Luiz, antes da gente passar para a estrutura? Só uma complementação do que você acabou de falar, Arthur, eu acho que é muito importante que, como um centro, né, como esse hub, né, esse lugar de encontro, a gente não quer só, a gente não está só olhando para instituições de ensino superior, e eu acho que isso é muito importante colocar, que a gente tem olhado muito para a educação em museus, a gente está, claro, trazendo sempre essa perspectiva de educação ampliada, que a educação, ela não é necessariamente só aquilo que acontece na escola, mas é prioritariamente aquilo que acontece na escola em relação a museus, mas é também o que acontece em museus e centros de ciências, e que tem a ver com o engajamento, né, dessas novas gerações e das atuais gerações, por que não, né? Por que não falar de educação de adultos, e aprendizagem e educação científica, né, e letramento científico, mas de uma forma geral a gente quer fazer com que essa ideia, esse conceito de ser esse porto seguro se traduza, seja em um ciclo de oficinas, né, por exemplo, em relação aos resultados da pesquisa panorâmica que a gente já vai fazer, seja a gente organize um ciclo de palestras, minicursos, aulas magnas, né, e aí sim com um contexto mais teórico, mais conceitual, de ampliação conceitual, para a gente olhar para ensino e popularização das ciências. Por que a gente também tem pensado em workshops científicos, né, que a gente olha, por exemplo, parceiros brasileiros que querem se apresentar para parceiros britânicos e vice-versa, né, porque há muito, e a gente tem conversado muito de interesses do Reino Unido que certamente existem no Brasil, e como a gente tem falado, por exemplo, de etnoastronomia, né, o próprio Rodrigo foi alguém que provocou a gente a olhar para isso, como que a gente olha para as políticas de divulgação, de disseminação, de popularização das ciências, que o Reino Unido também, que o Brasil faz e que dialoguem muito com o Reino Unido, mas a gente também pensa, não para agora,
né? A gente tem um contexto de pandemia que a gente não pode ignorar e tem algo que a gente leva muito a sério, é a segurança e ao bem-estar de todos os participantes, mas a gente pensa na realização de missões internacionais e de cursos de imersão ou no modelo de escola de verão, tá? Eu acho que esse é um pouco que eu queria complementar, Arthur. Obrigado, Luiz. A gente já está terminando, tá, gente? E vamos abrir para perguntas. Só mais 2 slides. O primeiro, rapidamente, é para mostrar para vocês qual é a estrutura de governança. Eu falei agora há pouco que o Hub é um ambiente democrático, que a gente pede a participação da comunidade de educação em ciências e matemática no Brasil e no UK. Mas, de forma geral, a gente vai ter... o Hub é uma criação, é uma idealização do British Council junto com o King's College. A gente vai ter uma rede de parceiros, como eu já também falei, de instituições de ensino superior, de instituições de popularização da ciência, ou de ensino básico, de ensino médio, que queiram servir de base de apoio para o Hub, fazendo no Brasil algo muito parecido com o que a gente vai fazer aqui no King's. E a gente também precisa desenvolver um comitê técnico científico. A gente hoje vai estar passando para vocês um link com um formulário para todos aqueles que queiram, já de bate-pronto aqui, se afiliar, tem interesse de se afiliar ao Hub, que queira participar desse comitê técnico científico, onde a gente possa consultar vocês sobre que áreas que vocês julgam importantes para a gente trabalhar com ela, para a gente entrar em contato com pessoas, para a gente criar eventos, né, tanto aqui como no Brasil, e que vocês façam parte desse comitê técnico científico, em todas as áreas, educação básica, superior, de museus, engajamento. Então a gente vai estar passando isso para você. Eu não sei exatamente quem vai passar isso para vocês, da organização aqui desse encontro, mas alguém vai passar para vocês, tá? Esse link. Se puder passar agora, seria ótimo, porque aí vocês já dão uma clicada nesse link e já podem começar a responder as perguntas, e vocês entram no database da gente, com e-mail, e a gente vai poder entrar em contato com vocês muitas vezes, muito em breve. Assim esperamos. E, Luiz, quer acrescentar alguma coisa aqui ou eu posso passar para o próximo slide? Pode passar, Arthur. Pode continuar. E finalmente, esse é o último slide, só para dar um panorama para vocês já do quão real o Hub é, apesar de ter acabado de ter sido oficializada a sua criação, de que de agora até junho do ano que vem a gente já tem aí programado palestras, minicursos, publicações que devem estar acontecendo muito em breve. Então, vocês devem estar recebendo informações sobre isso. A gente vai ter um website, claro, um portal onde vocês vão ter acesso a tudo isso. A gente vai ter chat, a gente vai ter fóruns, a gente vai ter um ambiente onde a gente possa comunicar com todo mundo, tá? Queria agradecer demais a toda a atenção que nos deram, abrir para perguntas. Algumas pessoas já fizeram perguntas, e se o Luiz também quiser acrescentar algumas palavras finais, mas nas perguntas e ao final a gente pode falar mais um pouco. Na verdade, eu também queria agradecer, também queria escutar as perguntas. Acho que o Rodrigo volta aqui com a gente agora também, né? E eu acho, Rodrigo, eu não sei como o Rodrigo quer fazer, mas se a gente já poderia responder pelo menos a 2 perguntas que a gente já recebeu. Tem umas 4, 5 perguntas, eu estava monitorando a apresentação também, então eu vou começar. Primeiro eu queria agradecer demais aí a participação do Luiz e do Arthur, né, e dizer que eu acho extremamente interessante e potencializador essa oportunidade e as atividades que são desenvolvidas pelo Fundo Newton, né. Eu particularmente participei de uma ação do Fundo Newton em 2015, né, numa missão de 2 semanas no Reino Unido, conhecendo uma série de museus de ciência, projetos de festivais, até a parte política de organização do ensino de ciências no Reino Unido, e foi assim algo que contribuiu fortemente na minha formação e no delineamento das minhas atividades de pesquisa e de atuação de divulgação científica futuras, assim. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana que
está sendo colocada para a BCMC e para os centros e museus de ciências. Então, eu vou começar com as perguntas, né? A primeira pergunta é da Luciane Palmieri. Então, foi comentado sobre a formação continuada de professores de ciência e população entre educação básica e educação em museus. Duas questões. Essa formação continuada é aberta para professores brasileiros? E o currículo na formação inicial de professores de ciências no Reino Unido contempla a discussão de educação museal? Sim, eu posso responder essa, Luiz. Se você... Sim, a gente contempla, veja só, o curso de formação inicial de professores no Reino Unido, pelo menos a maioria esmagadora dele, é um curso de apenas 1 ano. Diferentemente do Brasil, que é o curso de licenciatura, né? É um curso de graduação que dura 3, 4, 5 anos. O curso de formação de professores aqui no Reino Unido, ou na Inglaterra, deixa eu ser mais específico, porque o Reino Unido ele é composto de 4 países e existem diferenças pequenas, mas existem entre um e outro. Então eu vou falar Inglaterra para ser mais preciso, tá bom? É um curso de pós-graduação. Então todos aqueles que chegam para estudar com a gente, para ter o certificado de professor qualificado, ele já tem uma graduação antes feita, e muitos deles já têm experiência profissional também. Então, isso muda até um pouco o ambiente de aprendizagem do curso, porque muitos deles trazem experiências profissionais e backgrounds muito distintos, às vezes. Tá? E nós temos, sim, dentro desse 1 ano, a gente tem aulas que a gente toca na utilização de museus, dentro da educação básica de ciências. A gente, agora, no final de dezembro, todo ano, a gente passa um dia inteiro, por exemplo, dentro do National History Museum, que é o Museu de História Natural, que fica aqui no centro de Londres, que, na minha opinião, é o melhor museu que tenha alguma coisa a ver com ciências, o melhor museu de Londres. Ele é lindo por fora e lindo por dentro. E a gente faz esse tipo de atividade, sim. Não é muito extenso, mas a gente toca nesse assunto, sim. Beleza. A gente tem mais uma pergunta da Luciane. Claro, por favor, Luiz. Eu não sei se a Luciane estava também perguntando dos programas que a gente falou, por exemplo, como Inspira Ciência, que é feito com o Museu do Amanhã, mas que é um programa de formação continuada de professores que acontece dentro do Museu do Amanhã, que no caso, nesse contexto de pandemia, não aconteceu completamente remoto dessa vez, o que foi ótimo, porque a gente conseguiu, né, dado o contexto, a gente conseguiu trazer professores do Brasil todo, coisa que presencialmente a gente não tinha, né, e que, de fato, a gente fazia um trabalho de formação conceitual com especialistas da área, com trazer exploração do museu, mas também exploração, por exemplo, da Baía da Guanabara, que era muito bacana. Então, hoje, pelo contexto atual, possivelmente a gente continua essa oferta do remoto, mas a gente vai também estar estudando meios de combinar atividades presenciais no Museu do Amanhã com, por exemplo, atividades não presenciais, né, ou seja, remotas. Obrigado. A gente vai para a segunda pergunta da Luciane também. Ela gostaria que o professor Arthur comentasse mais sobre a pesquisa entre o STEM e o fascismo. O STEM é bem atual mesmo. Se tiver algumas referências teóricas para passar. Luciane, eu tenho, veja bem, eu acabei de publicar, ou melhor, acabou de ser aceito um artigo meu, junto com um colega meu do King's, no Cultural Studies of Science Education, que é um artigo sobre como é que STEM Education pode trabalhar contra a crescente do fascismo no mundo, agora no século XXI. Seria uma resposta muito comprida para dar para você aqui agora, mas muito em breve esse artigo deve estar sendo publicado no Cultural Studies. Normalmente eles demoram um pouquinho, mas já foi aceito, já foi aprovado, e mantenha o olho lá, que daqui a pouco esse artigo vai ser publicado, tá? A gente fez uma revisão, basicamente, do Critical Pedagogy, da pedagogia crítica, dos trabalhos em pedagogia crítica que já existem publicados hoje, e que como é que a coleção de trabalhos em pedagogia crítica, incluindo Paulo Freire, dentre eles, poderiam responder ao pensamento que esteja relacionado ao fascismo de forma geral. Tá?
Esse foi o trabalho que a gente fez, muito brevemente. Eu vou tentar juntar as duas perguntas na sequência. Uma é do Diego Bivilacqua, que faz parte da diretoria da BCMC, do Museu da Vida da Fiocruz, e outra da Mariela Hernandes. O Diego pergunta se práticas interdisciplinares que agreguem ciências humanas e sociais às ciências exatas estão dentro do escopo do STEM Education Hub. E a Mariela pergunta se vocês têm programas que trabalham interdisciplinarmente ciência e arte. Posso começar, Luiz? Manda bala. Diego, claro que sim. Veja, esse tema de interdisciplinaridade é um tema que é um desafio enorme para todo mundo. Aqui no UK há uma dificuldade gigantesca. Eu queria chamar a atenção, se você for na internet e procurar um projeto, tem alguns, já tiveram vários artigos publicados, faça um pouquinho, se você tiver meu e-mail depois e quiser entrar em contato, mas procure Epistemic Insight. Eu vou escrever aqui. Epistemic Insight. Tá? Que um dos objetivos desse programa, desse projeto Epistemic Insight, é você deixar as paredes das escolas como é que se fala, meu Deus? Mais flexíveis, aproximar mais das diferentes disciplinas. Mas como é que você faz essa aproximação? Como é que você faz a aproximação entre ciências e religião, por exemplo? Como é que você faz a aproximação entre as formas de pensar de um físico e de um historiador? Não querendo, mais uma vez, puxar a sardinha para o meu lado, mas já que você tocou no assunto, eu também acabei de ter um artigo aceito para publicação que fala justamente disso, das formas de pensar dos físicos e dos historiadores, de como é que elas, até que ponto elas se parecem, aonde é que elas divergem. E então, assim, a gente está trabalhando com isso e a gente espera, claro, eu pessoalmente tenho todo o interesse em trabalhar mais com interdisciplinaridade, que é um desafio enorme e que sim, essa ponte UK Brasil pode gerar muitos frutos. Tá? Só complementando, Rodrigo, um momentinho complementando a fala do Arthur, acho que é legal saber, porque também para mim está sendo uma super surpresa saber dessa produtividade do Arthur toda, né? Eu já estou anotando todos os artigos que ele está falando aqui, porque eu acho que isso a gente tem que aproveitar mais, inclusive no Brasil a gente vai achar meios de como a gente colocar isso mais na roda, Arthur vai ser super bacana. Respondendo ao Diego, que acho que é o colega da Fiocruz, falar que também a Fiocruz é uma super parceira do Conselho Britânico, e que, de fato, a gente olha para essa interdisciplinaridade e que a gente vai fazer de tudo para que, dentro do STEM Education Hub, a gente traga essa leitura também a partir das ciências humanas. Eu, como cientista social, vindo da área de educação também, olho com muito carinho e eu acho que sozinhos essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática não caminham sozinhas, né? Não deveriam caminhar sozinhas, né? A gente tem falado muito, por exemplo, sobre tendências mais de fronteira, como inteligência artificial, como aprendizado das máquinas, né? O machine learning e tal, e de como a gente tem reproduzido práticas racistas, né? A gente tem visto isso, então colegas como a Nina da Hora, que é uma super pesquisadora e fazedora, não só pesquisadora, da área de ciência da computação, tem mostrado, né, como é que as práticas estão reproduzindo, as práticas do machine learning têm reproduzido práticas reais de racismo, de práticas preconceituosas, né, discriminatórias, e eu acho que esse olhar crítico vem das ciências humanas, né, ou não necessariamente, mas vem a partir da pesquisa, do aprofundamento do trabalho das ciências humanas, né. Então, eu acho que isso certamente vai caminhar junto, e com certeza a arte e tecnologia anda sempre, pelo menos no Conselho Britânico, a arte, tecnologia e ciências estão sempre articuladas, acho que já respondendo um pouquinho da Mariela, e que a gente poderia até olhar, por que não, para ciência e arte. A gente tem muitos pedidos, a gente tem muitos desejos nesse primeiro ano de existência do Hub, fala que também é um plano de 3 anos de trabalho, no mínimo, juntos, e que a gente vai tentar acomodar justamente por isso que a gente quer criar esses espaços de escuta para a gente acomodar temas de interesse do Brasil e também do Reino Unido. Outro avião aí, né, Luiz? A Mariela, desculpa, Rodrigo, eu já estou tomando aqui o seu... Ela fez a pergunta também sobre ciência e arte, né? Mariela,
eu lembro de uns trabalhos, eu sei pouco disso no Brasil, mas do professor Alexandre Medeiros, que ele publicou alguns artigos há muitos anos atrás sobre educação de ciências e teatro. Eu acho que essa era uma relação muito interessante, valeria a pena explorar mais. Eu acho que eu teria particularmente interesse em colocar isso para frente. Veja, tem muitos temas interessantíssimos que dava para a gente trabalhar em colaboração no UK e Brasil, como vocês podem ver, e dentre tantos outros. Legal, Arthur. Bom, eu já trabalhei bastante com projeto de extensão, com teatro científico, então esse é um tema aí que é bacana. E eu lembro que hoje, nas 19 horas, a gente vai ter uma peça de teatro científico, que é as Insubmissas, que faz parte aí da programação do evento, encerrando o evento. Então tem uma relação bacana aí também. A gente tem mais 2 perguntas, e aí a gente está aproximando aí do teto que a gente tinha definido de horário com o Arthur e o Luiz, que é às 11 horas. Então, a primeira é do Adriano Oliveira, qual metodologia é utilizada na parte de formação de professores relacionados à área de museus? E aí eu trago também uma pergunta do Douglas, que tem bastante relação, que é o Douglas da Associação Brasileira, presidente da BCMC, que é: gostaria de perguntar aos colegas sobre como o Hub pode contribuir na formação continuada de professores de ciência, e aí, em particular, como sensibilizar os professores universitários das licenciaturas em abrir oportunidade para que licenciandos interajam com os museus. Né, as 2 perguntas têm uma relação próxima, aí dá para a gente tentar responder junto. Luiz, eu posso também, se você quiser começar. Douglas, cara, assim, eu realmente seria um sonho para mim, no dia que a gente conseguir que o nosso portal do Hub seja um portal onde os professores possam estar acessando com frequência, como se numa segunda casa deles, e que lá consigam encontrar artigos pequenos, ou vídeos, ou discussões, sabe? Onde isso pertença à formação continuada dele. Quando a gente fala em formação continuada, eu não vejo formação continuada apenas como um curso formal que você atende com tantas horas que você não, mas sim uma formação continuada onde você mantém um diálogo com colegas e com instituições que tragam reflexões sobre a forma como a gente educa, quais são os nossos desafios, o que é que está mudando no currículo, quais são as novas ferramentas ou metodologias, e que isso seja também uma forma de participar da formação continuada dos professores, né? E a pergunta anterior sobre a metodologia do Adriano. Adriano, eu não sou especialista em educação de museus, tá? A nossa contribuição no nosso curso com a educação de museus, ela é feita hands-on, completamente hands-on. A gente leva nossos alunos, para esse museu que eu falei, e lá os alunos, eles têm aulas rápidas, assim, sessões rápidas, com o pessoal do museu que dá uma explicação para os nossos alunos sobre que recursos que o museu oferece, que tipo de aprendizado que pode se concretizar dentro dos museus, como é que você complementa isso ao currículo escolar, como sendo algo extracurricular, e além de tudo, mostrar aos nossos professores que é possível, é bom planejar atividades dentro de museus onde se levam os alunos da escola para o museu. Então, assim, eu acho que é uma abordagem bem pragmática, do tipo, que atividades antes de ir para o museu os alunos devem fazer, que atividades depois do museu os alunos devem fazer, como é que é a organização e que atividades que os alunos devem fazer dentro do museu, e assim por diante. Legal. Mais alguma coisa? Eu acho que é importante falar, Rodrigo, também, complementando o que o Arthur já disse, é que o Hub, de fato, pretende oferecer essas oportunidades de desenvolvimento e de reflexão profissional, né? Eu acho que o Reino Unido e o Conselho Britânico, na minha liderança, na área de educação básica, a gente tem batido muito na tecla de que formação é diferente de desenvolvimento profissional, né? Que muito no Brasil a gente fala sobre cursos, sobre certificados, sobre atividades muito tradicionais e tem avançado pouco em arranjos diferentes de formação, né? Que é isso que o Arthur está falando, né? De pensar a formação continuada do ponto de vista de desenvolvimento profissional. Então, a nossa expectativa é que a gente ofereça
as coisas mais clássicas, como palestras, como mini-cursos, mas que também a gente fomente espaços ou comunidades de práticas para aprendizagem profissional, para reflexão profissional, para trocas e para experimentação, que é um pouco o que a gente já faz, inclusive, no Inspira Ciência. O Inspira Ciência, no seu formato tradicional, ele traz o que a gente olha muito para a andragogia, né, para essa literatura que vai pensar como é que é a pedagogia do adulto, da aprendizagem do adulto, e como é que é a pedagogia para a formação profissional, né, de professores. Então, a gente olha que é uma ampliação de repertório conceitual, que é desenvolvimento de segurança e confiança para novas abordagens, mas também é um espaço para a formulação de novas ideias. Então, o Inspira Ciência, por exemplo, ele é um programa que, em parceria com o Museu do Amanhã, pela brilhante liderança do Davi Bonella e do Alfredo no Museu do Amanhã, criam esse ambiente de criação, né? E, por exemplo, muitos professores de diferentes escolas começam a fazer projetos conjuntos que são aplicados, que são desenvolvidos, né, melhor dizendo, em escolas diferentes, mas com a mesma abordagem, testando uma abordagem diferente, mas criando uma base comum, criando um repertório comum para cada vez esse processo de inovação e de desenvolvimento seja mais natural, né, e que o professor cuide bastante desse seu autodesenvolvimento. Enfim, o Hub traz essa preocupação dentro do seu coração, e que talvez não nesse primeiro momento, né, que a gente consiga fazer tudo de uma vez só, mas que ao longo dos 3 anos, com certeza, a gente opte por trabalhar também nessa chave que o Arthur acabou de falar, e que isso super tem a ver com o trabalho com museus, com centros de ciências, com educação, com ensino por investigação, e por aí vai. Bom, eu acho que a gente vai caminhando para o encerramento, né? A gente não tem mais perguntas. Eu queria dizer que o link que o pessoal, que o Arthur e o Luiz passaram, para quem tiver interesse no Hub, já está disponível ali no chat, né? Quem quiser preencher e participar, está ali, né? Eu acho que vocês ficam à vontade aí para essa participação. E aí, de novo, eu queria primeiro agradecer à comissão organizadora do quarto encontro, né? Pela participação, pelo convite, pela organização do evento, em especial aí a equipe da Consect, que é a empresa júnior que está cuidando aí de toda a parte da estrutura, do backstage, do evento como um todo, então está muito bacana. E, em especial, eu queria agradecer o Luiz e o Arthur por terem aceito de virem apresentar em primeira mão, né, a proposta do Hub para o Brasil, e tendo desde o início já a BCMC e os museus de ciência como parceiros e possibilidade de cooperação e de trabalho conjunto, né? Deixo a palavra aberta aí para o Luiz e para o Arthur, se vocês quiserem as considerações finais. Queria só agradecer demais ao convite. É muito bom poder estar aqui com vocês, conversando com vocês. Tá? Muito obrigado. Eu também, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder apresentar em primeira mão, de fato, em primeiríssima mão. Talvez é a primeira apresentação que a gente faz a um público extenso sobre o que é o Hub, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, o que ele sonha fazer, e falar que não só a gente quer saber de quem gostaria de trabalhar com a gente, mas também a gente tem na BCMC certamente um parceiro que a gente gostaria de contar em muito, para pensar ações, para pensar estratégias, para caminhar junto com a gente nesse processo todo, e é um processo longo e muito bacana pelo que a gente tem desenhado. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de passar essa 1 hora conversando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento e novas conversas também. Com certeza terão muitas, né? A gente vai aproximar ainda mais essa parceria aí, né? O Conselho Britânico e o Fundo Newton fazem um trabalho muito bacana e muito respeitado nessa colaboração com o Brasil. Eu queria dar alguns recados, então, digamos, a gente vai dizer que a partir das 14 horas a gente retorna aí com as mesas redondas, e hoje nossa programação, que nem eu já falei, ela vai até a noite, porque às 19 horas a gente tem aí uma peça de teatro científico, o Arthur, você já está convidado para assistir, que é Insubmissas, que conta a história de mulheres na ciência, que é um tema extremamente relacionado com o trabalho do British Council, do Conselho Britânico também. Então, eu acho que tem tudo a ver participação de vocês no final do nosso evento, e dizer que o evento está muito bacana, extremamente participativo, com um público excelente, e isso é fruto do trabalho da equipe que está organizando, e espero que ano que vem, 2020 mais um, né, a gente consiga fazer o evento presencial aí,
para que a gente possa trocar os abraços que tanto fazem parte dessa interação humana e da divulgação e da popularização da ciência. Pessoal, um grande abraço, a gente fica por aqui. Arthur, Luiz, muito obrigado. A intérprete está sem nome. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.